Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 5, Introdução, item 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos então elevar nossos pensamentos aos céus, pedindo Deus licença para a gente iniciar essa mesa de estudos, convidando Jesus para a nossa mesa como nosso convidado de honra, como sempre nós fazemos, convidando a espiritualidade amiga, que são os trabalhadores de Jesus, para estarem presentes conosco, nos intuindo, nos orientando, colocando as palavras certas nas nossas bocas, que a gente possa aprender um pouquinho, ensinar um pouquinho, né? E agradecer. Em nome de Jesus, assim seja. Que assim seja. Qual a importância dos precursores para o Espiritismo? Leia, é assim, ó, para a gente falar dos precursores, a gente precisa começar a falar desde lá de Moisés, né? Deus nunca desamparou os filhos dele e sempre vem colocando alguém com ideias para expandir, para divulgar. E o primeiro que ele mandou, que ele nos enviou, foi Moisés. Naquele tempo, né, a gente era um pouco assim, meio rude, meio infantil, e as ideias que Moisés fez, inclusive, ele teve a lei mosaica dele, porque era o que a gente tinha capacidade de compreensão naquela época. Depois disso veio outros, tal, veio Platão, aliás, veio Sócrates, né? Um dos precursores que defendia a imortalidade. Em seguida veio o seu discípulo, que foi Platão. Inclusive, voltando lá no Moisés, Moisés foi um dos maiores médios na minha concepção, porque ele nem sabia disso, mas ele era uma pessoa que tinha uma mediunidade incrível. Depois veio para Platão, para Sócrates. Antes disso, e durante isso, eu não sei precisar exatamente os tempos, mas teve Maomé, teve Buda e N outros que Deus sempre coloca e distribui gente capacitada para falar sobre a moral, os bons costumes e divulgação da doutrina espírita em todos os tempos. E em seguida veio Jesus. Naquela época de Moisés, ele pregou um Deus difícil, um Deus guerreiro, um Deus de temor, na realidade, né? A gente naquela época tinha era medo de Deus. Aí veio Jesus depois de Platão e de Sócrates, e que veio pregar um Deus de amor, um Deus de misericórdia, né? Que ampara, que cuida, que salva todos os filhos, que nos dá a oportunidade de redimir nossos erros através das nossas reencarnações, e a gente vai crescendo, vai vivendo e vai aprendendo. Só que Jesus também, naquela época, pegou a gente também um pouco ainda na juventude, infantilizados, e muitas das coisas que ele falou, a gente também não tinha capacidade de compreensão. E ele prometeu naquela época que ele ia para Deus, ele voltava para casa, mas que futuramente ele enviava para a gente o Consolador. E aí entra Kardec na sequência, que trouxe com os espíritos, né? O Espiritismo veio trazer para a gente esses esclarecimentos que Jesus já havia nos falado e que a gente não tinha compreendido. E aí ele veio agora o Espiritismo, através de Kardec, fez o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e os outros demais, tal, para poder esclarecer para a gente aquilo que a gente não aprendeu. E ele veio ensinar e a espiritualidade está aí nos ajudando. Eu vou deixar o restante com a Michelle, porque ela está mais capacitada para falar sobre isso do que eu. Imagina, né? Que isso. A estudiosa do grupo aqui é a Leia, viu, gente? Hum. A Leia e a Ana. Mas vamos lá. Só complementando, né, a história dos precursores, realmente Moisés foi o médium mais famoso que a gente conhece aí da antiguidade, que a gente tem relatos, né? E Sócrates, ele
ele acaba sendo um precursor do cristianismo, né, da doutrina espírita, porque Sócrates, como a Ana disse, ele acreditava na imortalidade da alma e ele pregava o conhece-te a ti mesmo, né? E Platão, consequentemente, que era seu discípulo, também seguia essa mesma regra. E Sócrates, ele era o mestre da retórica, né? Ele falava muito bem. E na época, por ele falar muito bem e ele falar verdades, o que não era muito comum naquela época, porque os, os filósofos, né, os sofistas naquela época, eles falavam e não falavam nada. Eles estudavam para isso, para não falar nada, para ludibriar as pessoas, enfim, porque era comum na época. E Sócrates não. Ele fazia as pessoas pensarem, ele fazia as pessoas encontrarem as respostas dentro delas, que é o conhece-te a ti mesmo. E essa é a semelhança com Jesus, né? Que Jesus veio nos mostrar que a gente precisa nos conhecer para a gente se melhorar. É a nossa famosa reforma íntima. E claro que isso incomoda, né? Jesus foi crucificado, Sócrates foi obrigado a tomar cicuta, que é um veneno. E tanto Jesus quanto Sócrates não se revoltaram no momento da morte. Sócrates tomou o veneno e não mudou de ideia, né, até o final. Ele não podia desdizer tudo que ele pregou a vida inteira, assim como o nosso mestre Jesus. E daí vem, né, toda a nossa história aí do cristianismo de busca do melhoramento interno, né, do crescimento, que nós só vamos alcançar os reinos que não são deste mundo, né, se a gente buscar o progresso pessoal, buscar o progresso na moral, na ética, sendo pessoas que são condizentes com o amor ao próximo, com a caridade, justamente o que essas pessoas que vieram antes de nós pregavam, inclusive Moisés, né, naquela época que ainda assim existia um Deus de punição, né, mas que era necessário naquele momento. E, graças a Deus, como a Ana disse, nós tivemos depois Kardec, que veio trazer a terceira revelação, porque nós estamos mais maduros, somos mais capazes de compreender, né, as leis de Deus, as leis de progresso. Mas, infelizmente, a gente vai ter sempre pessoas que vão receber mensagens divinas e vão deturpar, né, em qualquer época, em qualquer tempo. Não estaremos livres disso em momento algum, mas cabe a nós filtrar, estudar, né, e seguir o conselho de Kardec, espíritas instruí-vos. É isso aí. É engraçado, né, Mi? Porque a gente fala de Kardec, fala de Platão, fala de Cristo e fala da reforma íntima, né? A gente está quantos anos lá atrás? Uns 2.500 anos, né? Se a gente contar Moisés, uns 4.500 anos. 4.000 e tantos anos. Hoje, com a nossa evolução hoje, né? Já é muito difícil essa reforma íntima. Você imagina lá atrás um Sócrates enfiando o dedo na ferida dos outros, falando: olha para o seu umbigo, olha para o seu umbigo, e não fala do umbigo dos outros, né? É. E aí, em consequência, vem depois Cristo falando a mesma coisa, né? Olha, você não pode pregar uma coisa que você não está fazendo. E quando, na verdade, o que se fazia a essas épocas era isso, né? Escondia-se só de. Acreditava-se ali que Deus não estava vendo. Então, você podia, as costas dos outros, você podia fazer. Então, tudo isso levou aí a, as penas de Sócrates e as penas de Cristo, né?
que foram à morte. Mas é muito importante a gente conhecer os precursores aí do Espiritismo, porque ele vem ali, Kardec vem e coloca tudo em livros e coloca através dos espíritos, coloca vários tópicos que hoje a gente estuda, mas na verdade isso já era dito desde muito antes, né? Na realidade, segue uma cronologia, né? Vem aos Isso, poucos, e dando a informação à medida que a gente tem capacidade para para compreender. entender. Isso ainda vai durar muito tempo, muitos Ah, a gente tem muita anos. coisa para aprender, né, Ana? Tem. Talvez em outras encarnações a gente volta aqui, que já consiga entender um pouquinho mais. Mas estamos É no caminho, verdade, né? Na verdade, exatamente. nós ficamos muito preocupados, né, muitas vezes com, minha última encarnação. Nossa, nós já tivemos tantas encarnações, talvez 200, 300, É, 400, vai saber quantas, né? eu acho que E nós somos milenários. exatamente, Estivemos lá naquela época. quantas mais a gente ainda vai precisar, né, para voltar E, na para. verdade, a nossa preocupação é tentar fazer o máximo com aquilo que a gente tem e o que a gente É, é hoje, né? é. Porque muita coisa, mesmo a gente se esforçando, a gente ainda não tem condição de atingir. Mas se a gente for caminhando no caminho de formiguinha ali, a gente consegue fazer o máximo, né? Eu E é estava, o que a gente tem que centrar. eu estava ainda há pouco assistindo uma palestra aqui no YouTube e eu vi desse jeito. Eu falei assim: essa é a minha melhor encarnação, porque a passada já foi, eu não tenho como voltar. Isso. A futura eu não cheguei lá ainda, não sei como é que vai ser. Então eu tenho que aproveitar essa. Cada momento, cada instante, aqui sim, é a minha melhor encarnação, eu vou fazer o melhor de mim. É assim que a gente tem que pensar, né? E É, se tiver de voltar, a gente volta, que né? não adianta Sim, e dizer que não quer aproveitar. voltar, porque se É, quiser, volta mesmo. e a gente tem que aproveitar. Hoje em dia a gente tem, né, um monte de plataformas de rede social, a gente vê muita piada, né? De falar assim, eu vou te perdoar porque eu não quero reencarnar com você de novo, aquelas piadas assim. Mas na verdade, o que que acontece? A gente perde muito tempo sem aproveitar aqueles que estão aqui com a gente, né? É. E esse aprendizado, por que que fulano está aqui? O que que eu tenho que aprender com isso? Tem uma outra coisa também, por que que isso se repete na minha vida, né? Por que que a gente tem que parar para pensar em todas essas coisas aí? E o É. espiritismo nada mais é do que o estudo do espiritismo, quando a gente está tentando estudando aqui a história dele, ele vem justamente falando isso. Olha, desde lá de trás se fala sobre isso. E dentro daquilo que a gente tinha condição de ouvir, né? Então, a gente vai ter várias culturas, vários espíritos ali muito evoluídos, né? Não teve uma cultura sequer que não tivesse espíritos evoluídos ali trazendo a verdade que é a divina, né? Em todos os tempos. Em todos os tempos. É. É sobre isso, meninas. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Tá ótimo. Se a gente ficar falando sobre isso, a gente vai. Então, mais vez. Obrigada, Ana. Obrigada, Mi. Obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Pedimos para nossa amiga Michelle fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos por mais um estudo, agradecemos pela oportunidade dessa encarnação, que é a nossa melhor encarnação, a nossa oportunidade de crescimento e aprimoramento. Pedimos que a espiritualidade amiga permaneça conosco, nos auxiliando, nos intuindo diariamente nessa jornada divina, que possamos progredir e auxiliar aqueles que nos cercam no progresso também. Pedimos que tenhamos olhos de ver, ouvidos para ouvir, mas que também tenhamos uma boca cerrada para não criticar o nosso próximo, mas sim levar palavras de apoio e de consolação.
É isso que pedimos e agradecemos. Que assim seja, em nome de Jesus. Obrigada. Que assim seja. Que seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Amém. Deus.